tarde, bom dia, boa noite! Vai numa crescente, né? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Vamos continuar a parte 2 com o nosso incrível professor Denis Garcia. Você ficou satisfeito, Xavier. cara? Falamos de verdade, de liberdade por muito tempo. Genial o primeiro episódio, hein, cara? Quem não assistiu? É trouxa, né, velho? Meu, é trouxa, né, cara? Porque, meu, coitado, né, velho? Lá na parte 1, por favor, ouçam, assistam do jeito que vocês preferirem. Ouvam. Arroba Beyond the Cave PDC. Vai lá que tá tudo lá, meu amigo. Inclusive a capivara completa do professor Denis Xavier, já que é a segunda vez, gloriosamente. Terceira, na verdade, né? Porque até a semana passada, né? Fato, Sim, exatamente. É a terceira vez. É porque a gente vive num metatempo. Tem um buraco da minhoca, a gente entra num momento, sai no outro. E quando o cara é bom, a gente quer que ele volte. E graças a Deus ele tá aqui com a gente. Mas antes de a gente conversar nosso assunto, eu queria falar novamente da Alux Investimentos, nosso primeiro apoiador. Sou cliente pessoal dos caras e posso dizer que é sensacional. Quanto tempo de experiência no mercado? Pô, os caras são, né, meu, caras seríssimos, né, meu, 15 anos, assim. Qualquer coisa que você faz por 15 anos, né, cara, e você continua fazendo bem, né, você vai né, é um bom benchmark, né, cara. Então, assim, 15 anos no mercado, falando para clientes de educação financeira, não é assim, ó, cagando regra, faz isso aqui porque eu quero. Não, aprende aí, cara, aí você vai e toma suas decisões, né? Mas a alegria do Regis é uma referência para ver que tá funcionando. Não, esse cara, meu... Ele não estaria apresentando com essa alegria. Não, cara, eu digo porque eu vivi isso na pele. Aí, tá vendo? E me ajudou demais, entendeu? Você tá ali, você sai da faculdade de medicina, você não entende nada do que tá acontecendo. Começa a ganhar rios de dinheiro. Não Fica rios. milionário, né, cara? Você torna... Não ganha rios, mas sempre tem os afluentes ali, né? Aqueles pequenininhos. E você consegue, através dessa educação financeira maravilhosa, buscar o que é importante, que é a nossa querida mediandade, a nossa querida prudência. Não é verdade, Camarão? Sim. Diversificação é importante nos investimentos. Importantíssimo, rapaz. E a prudência é a mãe das virtudes, Sim, não é verdade? Não sombra de dúvida. Então, se você quer ter um investimento prudente, Alux Investimento, telefone 011 98783 0922, 987830922, www.aluxinvestimentos.com, certo? E temos também o Apoia-se, apoia.se/Beyond. O que ganha no Apoia-se, camarada? Uma quantidade de coisas, mas começa por camisetas. Boa, começa pelas Você camisetas. pode, dependendo se quiser ser mais fã nosso, você pode contribuir mais e ganhar outras camisetas. E o cara tá assistindo ao vivo, não tá assistindo ao vivo agora? Exato, ele tá gente assistindo ao vivo. Perguntas, É muito íntimo nosso. perguntas. Exato, ele sabe, ele tá lá. Tá Tá vendo a gente. Será feita aqui no segundo bloco, aí. a pergunta de um dos nossos queridos apoiadores, Felipe Mota. Se já separamos ela. Então, apoia.se/Beyond, R$20 por mês. Faça parte dessa família maravilhosa. Isso aí, muito boa. Denis Xavier, meu querido, boa noite novamente. É um prazer, você sabe, né, cara? Cara, eu fico muito em casa aqui. Gosto Cara, muito de vocês. Gosto cara, muito você de tá vocês. aqui, meu... Quando a gente tá perto de quem a gente gosta, velho, é tudo mais fácil, tudo mais simples. Flui. E harmonioso. Isso foi bonito pra caramba. Foi bonito? Então, eu queria te fazer uma pergunta. Vou começar assim. Que a gente perguntou para muitas pessoas que vieram aqui, mas a gente ainda não perguntou para você. A gente fala de estoicismo, platonismo. Você é um cara que busca a vida examinada. E eu acho que isso quer responder uma pergunta, que é a pergunta: o que é a vida boa? O que é para você a vida boa, meu amigo? Cara, que brabeza essa, hein? Boa, né? Tava tudo bom até agora. Boa. É pra tirar das profundezas. Cara, vida boa, pra mim, é uma vida não ingênua. Acho que a coisa que mais projeta a condição humana e que mais dignifica a condição humana
e que dá todo sentido a essa passagem por aqui. Eu tenho um pai astrônomo, né? Que quando ele coloca as coisas em perspectiva astronômica, eu falo, cara, que nós somos, velho? Que merda, né, cara? Puta, cara, é o verme. Nós somos É a mosca do cocô do cavalo do bandido. É uma bactéria toda cheia de amor próprio. Um negócio... Na esquina da galáxia, de quinta categoria. Então eu acho que se você tiver plena consciência disso, da beleza e da dor que é a vida e as coisas que a envolvem, e muito mais do universo da dúvida que a envolve, e portanto da necessidade de investigá-la, não porque você tem garantias de resposta, mas porque a dúvida é a condição própria da existência do homem, eu acho que aí você justificou uma boa existência. É claro que aí a gente poderia ir para um lado mais telúrico, mais idílico, falar beber uma boa cerveja com os amigos ou comer um bom prato, tudo isso faz parte de uma boa existência numa outra perspectiva. Mas tentando ser mais filosófico e poético, eu acho que o cara que viveu e entendeu a complexidade da própria existência, a dificuldade de você... Ontem mesmo eu estava dando uma aula na Sociedade da Lanterna, a gente falando sobre os graus ontológicos da realidade. E aí eu tenho dona de casa, e aí eu tenho o cara que é vendedor de carro, eu tenho engenheiro de submarino, eu tenho gente fazendo outro curso de filosofia e os caras assim, com olhos desse tamanho, falam, isso faz sentido. Essa é a boa vida, cara. É um negócio quando pega aqui na espinha e fala, caralho, que pergunta foda, e eu não vou ter resposta pra isso. Então, aí a coisa... É aí que tá funcionando. Aí você, eu acho que deu um grau de dignidade à sua existência, né? Cara, você falou um negócio, né? Que, tipo, somos um pozinho, né? E aí me veio, tipo, o Heráclito, né? Teoria atomista, Sim. que vai derivar pro epicurismo. Demócrito. Demócrito. Teoria atomista que deriva para o epicurismo. Sim. E depois você falou tomar uma boa cerveja, Sim. comer um bom prato. Sim. E a gente advoga muito em favor do epicurismo aqui. Afinal, estamos todos sendo epicuristas aqui. Não é verdade, Sim, camarão? cara. O que você acha do jardim dele, cara? Cara, eu acho uma pena que não tenha prosperado como prosperou o estoicismo, né? O estoicismo virou uma grande corrente de 500 anos, que houve uma replicação do pensamento do mestre, e aquilo ganhou uma vida própria. Outros autores se dedicaram àquilo, a gente bate até num imperador mais à frente, quer dizer, mais de meio milênio de história de estoicismo. E o epicurismo morreu com Epicuro. Na verdade é que não houve uma tradição epicurista. E quando tenta ser recolocado na Idade Média, morre com o Giordano Bruno, que você acabou de falar. Sim, ele não tem Ou seja, queimam ele depois, não tem... Não tem uma repercussão. Não tem... Hoje a gente fala em neo-estoicismo com os autores, né, contemporâneos. Ryan Holiday. Será que porque é muito difícil de reproduzir, cara, esse jardim de prazeres e essa medida? Porque, cara, assim, de alguma maneira, vamos falar de uma maneira mais... genérica, né? De um epicurismo que ele não tem aquela secura do estoicismo, se a gente pudesse dizer, né? Assim, tem um pouco da vida curtida, da vida, né? Mas isso não quer dizer que é o cara porra louca, a gente já falou isso aqui, não, né? Não é um hedonismo, não é hedonismo, né? Mas talvez seja tão difícil conservar chegar neste ponto onde você que não seja tão fácil de você reproduzir em larga escala. Mutatis mutandis é como se fosse a mística, né? Então, por exemplo, a mística católica. É uma coisa tão difícil de você criar condições, ter ambientes, e do próprio coisa do indivíduo, que ela tem expoentes, assim como o epicurismo, né? Você tem momentos históricos em que as sociedades tentavam, ou pessoas tentavam se organizar dessa maneira, mas isso não tem sustentabilidade, porque talvez seja o equilíbrio muito sutil, né? Talvez o fato de o epicurismo ter surgido num contexto de crise, sim, de crise muito pesada para o povo grego em especial, né, para o ateniense em especial, e o fato de o epicurismo relativizar as formas da metafísica que classicamente eram postas, um filósofo que fala de Deus com
uma altivez, dizendo, olha, se Deus existe, o que ele está preocupado em ficar te punindo por pequenas coisas, né? Deus não seria mal. Que tipo de Deus é esse que vocês conhecem, que é um cara preocupado em ficar te espezinhando nos pequenos detalhes, mas que Deus vingativo é esse? Se Deus existe, ele nem está olhando para essas coisas. Então eu acho que a ausência desse componente metafísico no momento em que as pessoas estavam meio desesperadas, né, meio procurando a boa nova, eventualmente, talvez explique em alguma medida o fato desse epicurismo não ter prosperado. Mas e tem um outro elemento também, parece que a vida prazerosa ela é carregada de uma certa culpa. Pode crer. E isso estava muito presente, por exemplo, na filosofia platônica. E a filosofia platônica, quer dizer, o templo da academia, a academia prosperou por mais de um milênio, né? Se o estoicismo durou 500 anos, a academia durou por mais de um milênio. Então, a ideia de que quando Platão, por exemplo, vai falar sobre Dionísio, quando ele conta lá na Carta Sétima, as vezes que ele tentou implantar um regime filosófico em Siracusa, que ele fala, pô, essa galera nunca vai entender o regime filosófico. Os caras só querem beber, só querem chapar, só querem transar. Então eles não estão preocupados em fazer uma reflexão séria. Quando talvez a mediania, mais uma vez, seja a saída. Então, a gente hoje se sente, né? O cara, pô, a gente vai beber uma cerveja. Pô, mas segunda-feira, terça-feira, não, cara, não dá. Por que não dá, velho? Você tá indo pro buraco daqui a pouco. Então a gente começa a fazer cálculos de culpa sobre o prazer, que talvez seja uma explicação. Não sei se ela é suficiente, mas talvez seja. Eu gostei muito porque, pegando isso, indo na esteira disso que você falou, tem a fundamentação do cristianismo, né? Que lida muito bem com a ideia da culpa, valores judaicos cristãos, a expiação e tudo mais, e não lida bem com prazer. É a saída livre da prisão, né? E o neoplatonismo, e o neoplatonismo que vem depois com platonismo... Neoplatonismo com Plotino. Plotino, fato, e... Mais pra frente, Idade Média, você tá falando? É isso. Enfim. São Tomás de Aquino. Não, é o outro. Agostinho? Agostinho. Então, é a mesma ideia de culpa. Quer dizer, não que ele esteja pregando isso, mas o cristianismo bebe dessa culpa estoica. E o que é muito louco é que o epicurismo ele era muito diferente, inclusive tanto dessa tradição judaico-cristã quanto da tradição estoica, né? Porque ele dizia da impossibilidade de você conversar com os deuses. Então é nós aqui mesmo, cara. Vamos resolver nós aqui mesmo, né? Então é uma postura um tanto quanto objetivista, né? Não é nesse sentido. Assim, porra, aqui é nós e nós vamos fazer aqui da melhor forma possível, porque acabou, fudeu. É isso. Né? Então, acabou. Exatamente. Relega pro indivíduo, né? Ele joga pro indivíduo a responsabilidade. A pica é sua, malandro. E não é que vai cair no mundo de permissividade, cara. Não é que vai cair no mundo de pecaminoso, de excessos, nem nada. Mas olha, aproveitar dentro das nossas possibilidades, usar esse instrumento maravilhoso que é a racionalidade, que a natureza nos proveu. Então, tá tudo certo. Mas eu acho que esse peso do pecado, esse peso do prazer, quer dizer, isso ainda hoje, né? Você pode ver que as igrejas se sustentam em larga medida com a ideia de punições, a ideia de você ultrapassar certas medidas comportamentais. Então, a gente está falando de século XXI. E o legal disso tudo que você falou é que para poder fazer isso precisa de uma escatologia. Precisa de garantir a vida no pós. Isso. Que é exatamente o que o epicurismo fala assim, noai. Na verdade, então, escatologia aqui, só para quem não conhece o termo, é só para falar coisas de fim de mundo, né? Quando a gente fala de escatologia, você pensa que é palavrão. Não. Escatologia, nós estamos falando de teoria sobre o fim do mundo ou como é que vai acabar o fim do mundo, né? Como é que Apocalipse, né? Então tem várias coisas. Não tem nada melhor do que você... Na verdade, muito antes disso, muito antes de platonismo, já nas origens do pitagorismo, essa ideia de uma transição da alma, né, de uma passagem da alma, é que justificava uma série de comportamentos, né, ainda, vamos dizer, proto-pitagóricos, né, que nem tinha ainda um pitagorismo propriamente dito, mas de dizer, olha, o que nós... Porque, veja, isso é muito louco, né? Por que eu vejo, às vezes, alguns caras sendo injustos, alguns caras fazendo mal, alguns caras detonando a vida das pessoas, sendo violentos com os outros e se dando bem? E esses caras vão morrer bem, velho. Não tem essa assim, não, porque eu acredito... Não tem isso, velho, porque tem cara que...
arrebenta a vida inteira com os outros. Tem cara que estupra, que mata, que rouba e passa uma vida inteira tranquila. Stalin. Pacificado, morre em paz. Olha, como é que você vai dar uma justificativa para isso? Você projeta para como os italianos vão dizer, um al di là, quer dizer, um pós-morte. Aí tudo se explica. Assim, não, ele aproveitou aqui, mas espera ver depois da morte. E daí você vai criando todo um sistema de punição a ponto de um pitagórico falar assim, não, eu ia chutar aquele cachorro ali, mas eu reconheci nele o meu amigo que reencarnou nele, que reencarnou na forma de um cachorro. É uma anedota pitagórica que existe. Ou eu não vou usar certas roupas que carregam certos fios, porque isso, no processo da reencarnação, da transmigração, são restos de outras pessoas que cá estiveram. Então, aí você justifica, é a boa nova do cristianismo, né? Pô, eu tô todo fodido, eu tô todo arrebentado, mas isso é só por aqui. Porque na hora que eu morrer e for pro lugar certo, pô, aí é aquele campão de golfe, todo mundo de branco, aquele negócio gostoso e tal. E eu diria que até pré-cristão, né? Porque você estava falando e me veio à cabeça exatamente, né? Tem uma figura importante, né, nos Salmos, né? Então são judaicos, né? E que é o tal do Asaf, né? A maior parte dos Salmos foi escrito pelo rei Davi, pelo profeta, tal. E o Asaf era um dos caras que na verdade ele era um músico da corte do rei e tal. E vários dos Salmos são ou escritos pelo Asaf ou dedicados ao Asaf, então para o coro de instrumento de cordas e tal, e não sei o quê. E uma e o Asaf, ele próprio, escreveu alguns dos salmos mais famosos. Cara, eu sou cristão, não sou judeu, mas assim, enfim, cultura geral, assim, posso estar sendo impreciso, mas uma das coisas que ele mais falava, e são os salmos mais conhecidos relacionados a Asaf, era ele falando exatamente disso, dos caras, o iníquo, né? Então como que o sucesso do iníquo, né? Então como que o cara que faz tudo errado dá certo. Então assim, por que eu tô trazendo isso à baila da nossa discussão? Porque tá antes de Jesus. Sim, então, assim, isto já acontecia e existia toda uma fundamentação para justificar por que este porra que faz só merda dá certo e por que eu que estou fazendo tudo certo só me fodo. Então, essa é uma pergunta, cara, legal, que já tem um tempo. Achei animal. Pegando o Epicuro, ele está fazendo isso em 360 a.C., estou falando de alguém pegando o que você falou de Cristo, e tem uma argumentação fantástica sobre a origem do mal. E ele é acusado de ser ateu por causa disso. E a pergunta é: de onde vem o mal? E ele está contrapondo a ideia da divindade. Se a divindade pode impedir o mal e não quer, ela não é benevolente. Se ela quer e não pode, ela não é onipotente. Se ela não pode e não quer, por que chamá-lo de Deus? É muito foda isso. É um soco na cara, né? É um soco na cara. Isso é muito epicurista, é atomismo, é uma ideia não escatológica da vida. E aí transporta você para viver o presente como se não houvesse amanhã. Com mediandade, obviamente. Era um filósofo, ele não era um putanheiro. Mediandade do prazer. Claro. Mediandade do prazer. E que demandou dos filósofos medievais, na patrística, na escolástica, um exercício retórico para dar conta dessa parada, que não é brincadeira. Né? E aí você invariavelmente vai ter que apelar ao mistério da fé. Entende? Sim. Quando você olha para uma criança, vocês são, né, da área médica, olhar uma criança morrendo de câncer, com câncer no osso, sofrendo dores inomináveis, e falar assim, mas tem um Deus que tudo pode? Cara, isso aqui ultrapassa qualquer possibilidade de compreensão, de concessão. Aí você vai ter que fazer todo um exercício interpretativo da realidade para dar conta disso. Por isso que eu adoro a passagem de Voltaire, no pequeno dicionário filosófico dele, que ele fala, ora, não faz nenhum sentido discutir elementos de fé racionalmente. Não, ou seja, sob a égide do entendimento, porque se fosse para ser feito isso, não precisaria de fé. Bastaria que o entendimento captasse todos esses elementos. Sim. É fé exatamente porque nós estamos lidando com o que é absolutamente irracional. Adorei. É por isso que o estoicismo sobrevive hoje. Só para pegar uma outra. O epicurismo não foi, por isso. Você citou Voltaire e tem uma
episódio famosíssimo de Voltaire, que é Voltaire no leito de morte. Esse é muito bom. Pegando na esteira do que você está falando, você vê como o Voltaire é complexo e como ele está abordando coisas reais. Então ele estava lá no leito de morte. E de um homem que não era ateu, hein? Isso, não. Não. Ele era bem claro isso. Ele era deísta, não sei dizer se ele era teísta. Sei lá, quem sou eu para falar de Voltaire? Sou ninguém. Mas o ponto é, ele estava no leito de morte e ele, que nunca foi teísta no sentido de carola, foi visitado por um padre que ia conferir a extrema-unção. E ele está lá no leito de morte, velhinho, no castelo dele, lá entre a França e a Suíça. Meio exilado. Meio sendo um ícone e algo profano ao mesmo tempo. Um ser proscrito. E o padre vira para ele e fala assim: meu filho, você renuncia a Satanás? E ele no leito de morte fala assim: meu bom homem, isso não é hora de se fazer inimizades. O gênio. Eu diria ingênio. É um ingênio. Posso responder daqui a pouquinho? Calma aí, cara. Deixa eu ver pra que lado vai. Aqui é o que fala, né? Fala assim, bom, se eu morrer e chegar lá e o cara me cobrar, eu vou falar assim: bom, senhor, me desculpe, mas não havia evidências. Cara, animal, mas eu vou trazer um pouco de volta para a questão mundana. Para a política. A gente gosta de debater uma coisa que chama anaciclose. Não é verdade, camarão? É de comer isso aí? É um negócio que dá no pé, né? Dói, fica doendo, é dor. Acho que não é. Anaquilites, do grego, né? É tipo que se pode ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Aquilo que se pode virar. Sim. Como se fosse aquilo que formasse um ciclo. É o eterno retorno. É o ciclo da história que eventualmente volta sobre si mesma, né? E isso já está exposto em Platão. Né? Isso é muito próprio da mentalidade dos gregos, de modo geral. Começa o livro 8, se não me engano, que ele começa a descrever isso. Depois Políbio, ele joga um pouco mais para frente. Cícero. Antes da gente, se puder só fundamentar o que é, porque então eu vou chegar lá. É muito extenso. Só para gente não falar para o pessoal que está ouvindo a gente quem sou eu. Eu estou querendo mostrar que isso é uma coisa que foi pensada e já está rolando há 2000 e poucos anos. Por isso que eu estou querendo trazer desde o começo, Platão, Políbio, Cícero, e assumida claramente por Maquiavel. Não é verdade? Então, é uma coisa que está há muito tempo aí, por isso que eu quis trazer esses caras, né? Então, eles percebiam ciclos na ascensão e queda das civilizações, certo? Sim. Então, por exemplo, uma monarquia iria descambar para uma tirania. Essa tirania... Posso? Ciclos de ordem e desordem, de cataclismas e reconstruções. Isso, cara, cansado do tirano. Uma forma virtuosa e uma forma decadente. Isso. Então, eu acho que monarquia, tirania. Isso. Eu acho que é muito fácil entender para todo mundo. Inclusive, se você tem qualquer aula de história, você vê que os regimes antigos, na antiguidade, talvez a Idade Média seja mais próximo para a gente, a monarquia é um regime muito claro de entender que para manter a ordem vai ter que ter uma pessoa que vai exercer um grande Leviatã. Thomas Hobbes, talvez como o moderno que fundamenta essa ideia, é de que vai ter que ter uma pessoa para manter a ordem. Então é o chefe, é o war chief, é o chefe da guerra, o lord da guerra, o cara que mantém a ordem pela força das armas. E em sua forma virtuosa, ela vira monárquico, que é produtivo. A rainha da Inglaterra até aí está na forma monárquica. É uma monarquia constitucional, democrática, sim, mas é uma monarquia, ponto. Continua com House of Lords, enfim. Então essa forma virtuosa seria a monarquia. Quando ela fica degradada, decadente, ela assume a forma da tirania. E para resolver a tirania, os gregos viam que era necessário uma aristocracia. Tipo uma elite intelectual. Me vem à cabeça a ideia dos barões combatendo João Sem Terra e colocando a primeira barreira, a Magna Carta dos ingleses, 1205. Não, acho que é 1200, enfim, whatever, 1200 e pouco. Então precisa ser uma aristocracia. Essa forma degenerada vira uma oligarquia, tal qual era na União Soviética, uma oligarquia, um partido, pessoas que organizavam a vida dos outros arbitrariamente. E ela é resolvida pela ideia da democracia. Você vai
ampliando o sufrágio, e aí a democracia pode resolver a oligarquia. Essa democracia, de forma degenerada, virá oclocracia, que é o governo da massa, o que a gente está vendo, a multidão, o cancelamento. Tipo Roy Poloi. E isso, por sua vez, vai ser resolvido por uma monarquia. E aí a gente bota a roda para girar de uma forma completa. Sim. E eu queria fazer só um contraponto que me parece que, de uma forma mais atual, depois do Francis Fukuyama escrevendo O Fim da História, falando que nós chegamos agora na democracia liberal. Não há nada melhor que isso. E você fundamentou muito bem, né? Eles falam que era uma ideia muito grega, ver que a roda gira. E nós que nos consideramos modernos não conseguimos conceber algo de mais valor do que a democracia. E não vislumbramos nada além da democracia. Faz sentido isso? Faz total sentido. De fato, cara, a gente tem uma... Eu gosto muito de ler os autores liberais, assim como Mises e Hayek, quando eles falam assim, olha... No momento, nós não conseguimos vislumbrar nada para além de um modelo que aponte como ótimo o sistema liberal, com todos os seus defeitos e problemas, mas que são que contam com elementos de autocorreção. Essa é a grande vantagem desse modelo. Mas eu gosto muito do cuidado que eles têm para dizer assim, olha, né, não vamos pagar de ingênuos. Daqui a quanto tempo nós vamos ter um outro tipo de modelo? Por exemplo... eu não sei se Platão, Aristóteles, ou os medievais, ou mesmo os filósofos modernos pudessem conceber os modelos democráticos que nós temos hoje, com toda a sua complexidade, com todas as suas formas. Então, eu também não me arriscaria a afirmar que nós chegamos ao fim da história numa perspectiva hegeliana, né? Rumo ao absoluto. Sim. Então nós passamos por um processo dialético de tese e antítese, e agora nós estamos no pleno da síntese. E a partir daqui é simplesmente um mero aperfeiçoamento pontual. Não me parece que esteja afinado com os elementos da história que a gente viu por aí. E me parece que seria uma perspectiva muito ingênua. E eu que não gosto dessa questão da ingenuidade, como eu falei sobre a boa vida. Mas entre os gregos, isso não passa só por uma perspectiva política descrita nesses termos, como você disse. Ele está muito vinculado a uma visão, primeiro, cosmológica. O grego, os caras falam assim, os gregos não conheciam a ideia de origem do cosmos. Mentira, eles falavam sobre isso, só que eles diziam, olha, isso é uma impossibilidade. A história do cosmos não é um ponto inicial e depois uma reta. É um círculo que se fecha nele mesmo. E que, portanto, nós estamos falando de início. Platão, quando escreve o Timeu, que é o seu tratado cosmológico, ele vai falar sobre origem, mas quando ele fala sobre origem, ele fala sobre causa originária, ele não fala sobre origem temporal. Porque perguntar sobre origem temporal significa dizer, mas não tinha nada antes e o nada deu origem a alguma coisa? Isso, na visão de um grego, é algo completamente fora de propósito. O nada dar origem a alguma coisa. Você necessariamente vai ter que apelar para elementos irracionais para dar conta disso. Então, por isso, essa história cíclica, né? As coisas mudam, mas elas não terminam ou elas não começam do nada, né? Ou para o nada. É sempre a modificação. Tanto que o mito que Platão utiliza no político é o mito daquele peão, né? Que você joga no chão e puxa a cordinha e ele fica ali girando num fuso, num momento de ordem, e certos momentos da história você... aquela ordem começa a claudicar, vem a desordem e dali surge novamente um momento de ordem. Então, mas essa é uma perspectiva já heraclitiana, né? E profundamente física, né? Tirando toda a questão desenvolvida por Aristóteles e tal, da metafísica, mas o comportamento físico já estava dado nos pré-socráticos. E como, né? Para os gregos havia uma vinculação necessária entre cosmos, cidade, polis e homem... E organização pessoal, né? Então eles sabiam muito bem que toda a estrutura política, em última instância, traz o germe da sua própria destruição. E tudo que você consegue... Tanto que o conceito de crise em grego nunca foi negativo. Sim. A ideia de crise é de desarranjo que propõe uma nova ordem. E isso nunca apareceu na literatura. Até a literatura moderna, provavelmente com a perspectiva moderna de Estado, crise como uma coisa ruim. Não, a crise é algo bom, porque é a partir da crise que nós reestruturamos a possibilidade da ordem. É que novas ordens vão se colocando. Então, essa ideia, não, porque a crise é sempre algo negativo. Não, os gregos não viam assim, os medievais não viam assim, e os primeiros modernos não viam assim. Nós passamos a ver crise como um problema.
Então, eu não sei onde exatamente vai desembocar, mas eu fico muito curioso para saber, porque o nosso sistema está em crise, porque todos os sistemas estão em crise em última instância. Sim. Qual foi o sistema que não esteve? E para onde vai desembocar? Por isso a liberdade é tão importante. Sim. A liberdade é importante porque ela vai buscando esses caminhos, né, de construção, porque não tem um telos, né? A ideia é essa, que não tem um telos. Ao contrário do que diz o Hegel, não existe um telos. Existem construções que respondem melhor a demandas concretas, a demandas do dia a dia. E nenhum sentido de história, e muito menos que esse sentido seja linear e sempre em direção ao aperfeiçoamento. Não. Por isso que eu não me desce muito essa ideia de uma repetição de ciclos necessariamente, né? Porque são tantas idiosincrasias, são tantas arestas nesses modelos que vão se estabelecendo historicamente, que para mim fica muito difícil falar num eterno retorno, né? Nietzscheano, né? Assim, eu tenho dificuldade em vislumbrar isso. Eu tenho muita dificuldade. Mas eu posso estar completamente errado, sabe naturalmente. Que eu gosto? Quando a gente abre o espectro, assim, por exemplo, a queda de Roma. Então, a República Romana vai para o vinagre. Então você tem de novo a ascensão de monarquias que vão permanecer até a Idade Média. E o que eu acho curioso de hoje em dia, porque você pegar a China é um regime oligárquico par excellence. E nós estamos sob a ameaça do fim da Pax Americana. De certa forma, não quero parecer o mensageiro do apocalipse, pelo amor de Deus, não é minha intenção. Mas eu acho curioso, porque você, pegando as palavras de Bismarck falava: a política é a arte do possível. Me parece que se gira o pêndulo justamente porque existe um problema político a ser resolvido. Queda do Império Romano, por exemplo. E todos os visigodos, os godos, os vândalos começam a povoar aquilo, dominar aquilo, não existe mais a representatividade. Civis romano, o cidadão romano deixa de existir. Que ele vira o servo da gleba, que a próxima solução vai, e aí vai terminar no feudalismo. É isso que eu acho curioso, porque a história é um processo de fato de forças antagônicas. Fragmentárias, como crise do Império, que o Denis acabou de falar, crise do Império Romano, né? Tem essa fragmentação. A gente vê a crise, né? A ordem liberal, moderna, democrática. De repente se olha o que está acontecendo na Ucrânia, não quero viajar demais, mas você vê uma possível falha tectônica que pode criar um problema de origem nuclear, num sentido grave. Esquece nuclear, num sentido grave. E criar um problema que vai demandar outras soluções. Um exemplo mais trivial, mais comum, foi o quanto que os Estados Unidos, para defender a sua liberdade, criou ferramentas para cercear a liberdade. O Patriot Act, o cara poder espionar. Todo o escândalo do Obama, que ele estava espionando a Dilma, viu o negócio da Petrobras. Eles estavam alegando que eles estavam espionando para poder te manter livre. Então acho curioso que vai se criando problemas políticos. Eu posso estar correndo o risco de estar falando besteira, mas não teve a notícia agora recente de que o filho do Biden teve o e-mail invadido? Você que acompanha o noticiário americano? Dele. Não, é pior. Não, mas assim, o notebook dele era um cara para consertar e todo mundo viu os e-mails. Mas a minha dúvida é assim: Biden. O jornal, essa notícia pode ser falsa, é isso que eu queria checar. Parece que teve algum jornal que falou assim: não, a gente estava no pé dele para poder hackear. Se ele vacilasse, a gente iria fazer ações, porque isso é um tema de interesse nacional, e eu, enquanto liberdade de imprensa, posso seguir o filho no caso do presidente e ver isso. Eu nunca tinha visto esse tipo de posicionamento da mídia falando: não, é isso mesmo, nós vamos monitorar e se vacilar, otário é você, porque nós vamos... né? Então... Guardando para as nossas coisas aqui, existe o caso agora do Moro, tudo que aconteceu da Vaza Jato, de certa forma, quer dizer, e foi aproveitado como prova, era o fruto da árvore envenenada, claramente no direito isso. E a Carmen Lúcia mudou o voto em detrimento de uma prova que não foi vistoriada, não foi periciada. E que sequer poderia ser considerada como prova. Sequer poderia ser considerada como prova. Sim. Por isso que eu sou um radical defensor da liberdade. Porque só sendo um homem livre, esses arranjos se colocam de maneira mais eficaz possível e menos danosa possível para aquele sujeito da história.
Ou seja, para mim não é possível vislumbrar quais são os arranjos sociais que vão dar conta de todos esses problemas. Claro. Mesmo porque nós temos novidades aí que surgiram muito rapidamente. Cara, isso aqui é um negócio bizarro. Bizarro. Quer dizer, isso aqui tem, né, repercussões extraordinárias. Então, como é que nós vamos nos organizar para lidar com a questão da privacidade versus a liberdade versus a segurança? Então, é muito importante que nós tenhamos a liberdade exatamente para nos organizarmos. Eita, olha lá! Deixa eu ficar aqui. Você vai meter um Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Achei muito legal. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Acho que é melhor trocar, né? Deixar ele fazer isso, porque você tá colocando o botão errado, velho. É o do lado ali, ó. Não, é o outro, é o do meio, man. Eu vou ficar com ele assim, eu quero. Pode ser? Pode. Posso ficar assim? Então, arruma pra nós aí, irmão, por favor. Não, deixa eu ficar assim, pode? Eu tô pode, pedindo. Pode. Eu achei muito legal. Deixa aqui. Você quer mesmo isso pra você? Eu quero. Então, eu acho que tem esse problema, quer dizer, de ver que tipo de construção social vai se estabelecer e a gente não tem muita clareza e vai ser bonito ver o que vai rolar. Eu espero que seja bonito ver o que vai rolar. Se for uma fudeção, eu não quero estar aqui. Eu tenho muita raiva de gente querendo me mandar. Arruma essa porra, caralho! Você sabe que a gente tá aqui, eu trouxe aqui essa máscara aqui que é usada no filme V for Vendetta. Puta filme legal. Que é maravilhoso, pensando na ideia de liberdade, de resiliência. Maravilhoso. O resto tá incomodado com o meu microfone. Deixa eu arrumar o microfone do cara aí. Redinho mandou, você arruma, velho. Você tem que falar assim, ó, produção. Produção. Não, arruma aí. Enquanto isso, eu quero... Posso falar da máscara aqui? Então, tá bom, vai. Isso é uma máscara de Guy Fawkes. E Guy Fawkes foi o cara que tentou explodir o parlamento inglês com pólvora debaixo dele. Cara, que coisa maravilhosa. Isso parece no filme. Então, eu peguei a máscara porque a gente estava falando do Anonymous, a gente ia falar dos leaks, né? Wikileaks, tudo que está vazando hoje em dia, né? Na era da informação. Porque é muito legal, né? A gente está vivendo o momento do vazamento das informações. E isso cria um problema. Como você bem apontou para o telefone celular e falou, isso aqui é bizarro. Cria um problema animal. Hackearam o celular do Moro, hackearam coisa, o notebook do Hunter Biden, enfim. E por outro lado, todo mundo quer se mostrar nas mídias sociais, né? E depois o cara reclama, né? Então, assim, cara, eu não sei esse mundo esquizofrênico que a gente vive. Eu acho que essa é a insociável sociabilidade que o Kant falava. Você olha, quer velho. ser, mas exatamente. Mas são momentos de transição, moçada. Os momentos de transição, né? Esses momentos de crise são muito interessantes, assim. Eu me lembro, eu sou um estudioso de Platão e o modo como, por exemplo, Platão lidava com a escrita. A escrita para nós é algo absolutamente banal. Quer dizer, vocês são cientistas, quando vocês querem publicar uma ideia, vocês vão jogar no texto aquilo que vocês consideram o que tem de mais importante. Vocês não vão reservar nada. Platão não tinha essa relação com a escrita. Platão tinha uma péssima relação com a escrita. Escreveu pra caramba. Mas nos próprios textos ele diz assim... A escrita tem problemas. Por exemplo, na hora que ela bate lá, eu não sei como é que o cara está interpretando isso. Então eu prefiro a filosofia mantida no âmbito da oralidade dialética. Né? Falou muito disso aqui. Muito foda. Entende? Me vem à cabeça o Eric Havelock. A crítica a Platão. Demócrito. Exatamente isso. A oralidade no mundo antigo. Então, cara... Você tem um mestre Sócrates, você tem um mestre que é Sócrates de um lado que fala filosofia, eu faço aqui, ó, aqui, no clima de amizade e tal. E na hora que o cara sente a necessidade dentro da academia de escrever aquilo, ele tá em crise. Nesse momento a gente tá em crise porque a gente não sabe qual é o futuro disso aqui, cara. A gente não sabe qual é o papel exato disso aqui. Né? A mesma coisa. Então, hoje, os alunos de ensino médio, eu me lembro quando eu fui professor de ensino médio, o cara, eu estava competindo, eu lembro exatamente desse dia. Eu fui dar uma aula sobre Parmênides, falando sobre o ser parmenideano, e estava sendo lançado naquele dia, naquela semana, Avatar. E eu olhei para Avatar, olhei para minha aula de Parmênides, que eu não uso retroprojetor, porque se eu pudesse projetar o ser de Parmênides, eu me serviria. Como eu não posso, porque é uma abstração intelectual, então não me serve. Eu falei, como é que eu, professor de filosofia do ensino médio, vou competir com isso daí? A força da imagem que se impõe e que afasta a reflexão sobre o texto.
Então são passagens. Então todo mundo fala, não, é a morte do texto. Cara, não é que é a morte do texto. São modos diferentes de pensar que trazem coisas positivas e negativas. A gente ainda vai se acertar com isso daqui. Mas como? Difícil. O Caio usa sempre uma expressão muito boa, eu não vou saber quem é o Caio vai poder falar, que é o conhecimento por presença. Ele fala isso várias vezes. Eric Voegelin, né? Muito obrigado. E essa ideia de você poder conferir outras dimensões ao discurso. Sim. Ao fato que está bidimensional esse discurso, eu não tenho nada, ele é seco, é complicado passar isso. E isso que o Platão está falando é tão sutil, algo que eu estou querendo dizer, que não cabe dentro de um papel. O mapa não é a mensagem, o mapa me lembrou agora o McLuhan, que fala assim, o meio é a mensagem, no sentido de que o meio papel é outra mensagem, né? É que, na verdade, Platão diz isso na Carta Sétima, a gente está estudando na Sociedade da Lanterna, Carta Sétima, a palavra é o universo do erro, né? É isso aí. Nos graus ontológicos de realidade, a palavra é o que pode ter de mais sujeito ao erro. É a qualidade que uma coisa pode ter mais sujeita à manipulação, mais sujeita à corrupção, à corruptibilidade. Então, bom, todo mundo está chamando isso aqui de smartphone, mas se a gente combinar isso aqui de chamar de pente, a gente vai se entender, só que isso implica problemas seríssimos de conceito, de conhecimento. A palavra é fluida. Então, um dos grandes problemas da história da filosofia é exatamente dar conta de uma realidade que não cabe nas palavras. Né? Você já vê a expressão que fala que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Justamente pela quão falha é a palavra para reproduzir uma imagem, por exemplo. Eu quero botar fogo no parquinho e vou aproveitar uma pergunta do nosso apoiador, Carlos Fernando Pérez. Você, como libertário e objetivista, veja bem, né? Nós aqui temos um bom pedaço disso também, mas ele pergunta o seguinte: qual crítica que você faz ao conservadorismo como filosofia política? Eu tenho uma crítica, em especial ao conservadorismo, da qual os conservadores tentam, em última instância, escapar a todo custo. O conservadorismo, entendido do ponto de vista conceitual, filosófico, de fato, não está vinculado necessariamente a um posicionamento de natureza religiosa. Ou seja, a religião que eu tenho, a fé que eu professo, de um lado, e as instâncias da prudência conservadora do outro. No entanto, é muito comum esse binômio. É muito comum você observar análises prudenciais conservadoras que se valem direta ou indiretamente de elementos religiosos para ancorar os seus posicionamentos. Isso me incomoda para caralho. Isso me incomoda muito. Você diz do ponto de vista pessoal mesmo. Do ponto de vista... quer dizer, de uma análise... Ontológico. De uma análise filosófica. É claro que há conservadores que não são religiosos, mas é uma minoria muito restrita. E quando você parte para debates, vamos dizer, cotidianos, quer dizer, quando você volta para o mundo real e vai falar, bom, mas o que é que eu considero prudente manter? Invariavelmente as instâncias consagradas por aspectos religiosos estão no cálculo. Isso me incomoda um tanto. Dentro da bibliografia, isso desde Burke, passando por posicionamentos pessoais. Então eu não gosto quando esses caras flertam associando os elementos prudenciais de manutenção das instâncias da sociedade com aquilo que é ancorado no que Voltaire vai chamar de irracional, exatamente porque não compreensível de um ponto de vista do entendimento. Então é isso. Quanto ao resto, eu acho até que a gente é muito parecido. O próprio Hayek tem textos maravilhosos nos quais ele diz, olha, bom, ele fala até da religião, ele fala, não digo que a religião não tenha a sua importância. A religião é, de alguma maneira, a representação de que num determinado momento histórico consagrou, vamos dizer, passou pelo teste do tempo. Mas isso é apenas um dos elementos entre tantos outros. Quando ela evoca uma espécie de protagonismo, aí eu fico meio putaço. Aí eu já falo, cara, você está escorregando de uma análise racional para uma perspectiva de fé. E aí, cara, quando você vai para o universo de fé, porque a fé depende do quê? Da captação de benevolência. O amém é uma confirmação de que você aceitou aquele elemento de irracionalidade como plausível. E aí,
tudo vale. O que não vale dentro desse cálculo? Me diz, o que não vale dentro desse cálculo? O que não pode ser evidenciado do ponto de vista prático. Então, assim, eu vou arriscar um palpite aqui e não passar do palpite. Quando você fala em conservadorismo, você está considerando uma forma que deu certo, né? Independente se essa estrutura ou formatação ela tem uma origem racional captada por você naquele momento, no indivíduo histórico, com a capacidade que você tem de entendimento naquele momento. Então, assim, este legado, ele é só... A preocupação da tradição conservadora, no meu humilde ponto de vista, é de você preservar isso independente dessa questão de racionalidade, né? Então eu acho que por isso que a religião sempre esteve presente em todos os povos. Então é natural que um conservador defenda a religião, independente do tipo de religião. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a discussão, né? E o segundo ponto é essa questão de você enxergar Deus ou a fé ou como algo destacado da tua realidade, o que nunca fez sentido do ponto de vista, pelo menos, cristão. Os primeiros cristãos, eles sentiam, é difícil falar sentir, porque não é sentir nesse sentido tipo nova era mas assim evidenciar estas virtudes na prática do dia a dia, em que isso vai terminar na teologia com a ideia do Deus vivo, né? Então assim é uma fundamentação que o cara poderia ser comido pro leão e ele tá achando tudo bem. Se ele não enxergasse um sentido muito próprio naquilo que ele estava fazendo, né? Então, não é a família que está sendo estuprada, não é o cara que está invadindo a tua casa, a tua propriedade, é algo que está para além. Então, assim, eu acho que... Eu não vou lembrar agora quem foi o cara, mas assim, tem um grande pensador dizendo o seguinte, se for o cristianismo ou qualquer ato de fé descartada a possibilidade disso ser confirmado na realidade, é uma loucura. E aí nós estamos juntos, né? Então, assim, quando você propõe uma ideia teológica de um ser que vai estar lá no céu e que você não tem acesso, na verdade você não entende muito bem e tal, esse argumento, para mim, ele funciona perfeitamente. E esse talvez seja a maior parte da religiosidade brasileira seja entendida desta maneira. Mas isso nunca foi religiosidade, né? Especialmente num país profundamente católico como é o Brasil. Então, esses dois pontos eu queria trazer para a discussão. Então, primeiro, o conservador conserva a religião porque deu certo, ele não está preocupado, né? Porque é assim que se conserva vários fatores, por exemplo, que termina na Declaração de Direitos Humanos. Eu não estou falando de ONU. Negue que a Declaração de Direitos Humanos partiu de um conhecimento ou de uma tradição, melhor dizendo, judaico-cristã ou das religiões abraâmicas, por exemplo, né? Então, incluindo, né, o islamismo. Eu acho que a gente passa por um cristianismo, uma religiosidade epidérmica no Brasil, e isso atrapalha muito o entendimento e o debate de como isso pode ser usado em termos de uma tradição conservadora, né? Então, este evangelho, a boa nova, o que é? É exatamente isso. O que é um cristão em relação ao outro cara? É um cara normal, como qualquer outro, que paga as suas contas, só que ele se fundamenta numa coisa que ele está vendo ali diferente. As pessoas chamam de fé, mas talvez esse entendimento seja um pouco diferente do que a gente entende de fé nos dias de hoje, né? Eu concordo com o primeiro ponto. Sim. Concordo com o primeiro ponto. É aquilo que eu disse. Eu não estou questionando o papel da religião na construção de uma visão conservadora. Sim. Mas eu questiono a posição que a religião exerce no estabelecimento dessa visão conservadora, especialmente em alguma medida. Ou seja,
ancorar a análise do que é prudencial numa sociedade a partir de uma perspectiva que demanda adesão de fé e não uma análise minimamente compartilhável e verificável. Sim. Tá? Sim. Então, se você já conta com a salvação eterna, eu já acho que isso é suficiente para que você não venha se meter na minha vida. Sim. Sim. Então, assim, pô, cara, desculpa, você já fez uma adesão, você já fez uma opção de vida que te garante, segundo a sua fé, né, a salvação eterna. Tenha santa paciência, que agora você vai se meter com a cerveja que eu tô bebendo, com o sexo que eu tô fazendo. Isso. Eu fico pé da vida que quando eu sou convidado pra festa de adventista, não tem álcool. Eu fico maluco. Eu falo, você não quer beber? No problem. Mas você me convidou, velho. Me avisa antes de ter refrigerante. Não é questão de religião, é de polidez. Eu sou convidado, né? É antes. O que você tá falando? Eu me sinto assim, muito assim quando você falou isso. Me lembrou a festa de adventista. Cara, porque a gente tá falando aqui de perspectiva. Não é pouca coisa você olhar pra mim como um danado. Você tá olhando pra mim como um cara que eu vou me fuder inteiro pela eternidade. Não é pouco tempo. Não é que fala assim, você vai se fuder 15 anos e aí depois você vai voltar às boas. É eternamente sofrendo no fogo do inferno. Você não. Agora, nesses meros 70, 80 anos que a gente tem de vida, você vai cagar regra se eu tô enfiando meu pênis num buraco no outro? Não. Se isso vai ter que virar uma espécie de... A gente tava falando em off, né? Sim. Alguém que já assim, eu preciso de um ministro do STF que seja terrivelmente evangélico. Puta que pariu, cara. Desculpa. Jesus. Eu preciso. E se fosse um macumbeiro terrivelmente macumbeiro? Terrivelmente judeu? Isso não faz o menor sentido. Então, esse, aspas, conservadorismo deturpado, muito bem colocado, que quer se colocar, né, impositivamente, cagar regra, a partir de uma perspectiva que flerta com o irracional, e isso me incomoda. O debate sobre o aborto, né? O debate sobre o aborto é completamente contaminado por uma perspectiva religiosa. Completamente. Fala-se. Então, quando você vai falar, quando houve a concepção? Não, porque aí é vida. Cara, você está o tempo inteiro discutindo também elementos religiosos. Então, isso eu acho que não é prudente. Eu acho que isso escapa do universo próprio do conservadorismo. É a ditadura da prudência. Isso aí. A ditadura da prudência que acaba inibindo a liberdade. Isso aí. Assim, resumindo de uma forma meio... Você já viu conservador revolucionário? No Brasil, a gente tem uma galera que se diz conservador e que fala, nós precisamos, o AI-5 foi maravilhoso. Esses caras, eu falo e toda vez eu insisto nesse ponto. Pra mim é uma questão sexual. Pra mim... sério. Freudiano, Freud canta agora. Freud faz assim, ó. Cara, eu disse, faz tempo que eu disse. Você me desculpa, um cara que fala em revolução militar num país como o nosso, depois da nossa história, ele não quer dar pra um cara fardado. Ele quer dar pra um cara fardado, é certeza. Pelado de cultura. No mínimo no futebol, manja a rola do coleguinha, né? Dá aquela, né, olhadinha. Olha assim, ó. Tá de olho no caqui. Tá de olho no caqui. Certeza. Esse é o cara que é pela família, Deus e a pátria, mas na madrugada tá andando com as trans. Entendeu? É essa galera. O cara mais macho desse anda com uma dominatrix com cintarada. O cara mais macho que tem deles. É a família tradicional brasileira, né? Os caras vão derrubar nós, velho. Segura aí que a gente vai ser derrubado, velho. A gente chama Sócrates, mas eu não quero tomar cicuta. Hoje nós estamos... Deixa eu sair desse mundo bizantino. Vamos assim, caralho. Eu tava gostando tanto. Vamos pra praxis. Vamos pra praxis. Praxis é boa. Vamos pra praxis. Denão, seguinte, mano. Você vai ser eleito deputado federal por Minas Gerais. Eu tenho certeza absoluta. Eu também, cara. Eu também. Não tenho a menor dúvida que você vai ser eleito. E aí eu te falo, eu queria falar de uma coisa que chama reforma política. Yes. A gente tem a parte educacional, que a gente falou que é a base de tudo. Certo? Só que isso é uma coisa que a gente vai conseguir mudar, talvez... Longuíssimo prazo. Talvez em 40 anos. Então, em praxis, pensando no que pode ser feito amanhã, eu queria falar de reforma política. O que você acha do voto distrital
né? Na minha opinião, você tem um sistema eleitoral de maioria simples, tem alguns votos de diferentes, contra um voto proporcional tem alguns benefícios que são muito claros, né? Cara, fortalecimento do elo entre o cara que está votando com o seu escolhido, né? Uma coisa que é muito clara, que a gente consegue ver, porque ele fica mais próximo dentro do próprio distrito, né? Inibe a corrupção até certo ponto, o voto distrital. Desfavorece um extremismo político, porque quando você vota ali no centrado, esse cara que tem esse discurso extremista, ele não vai conseguir chegar nesse meio aí, nessa vantagem, e principalmente redução de custo de campanha. Sim. Perfeito. Muito bom, cara. Você fez um resumo maravilhoso, velho. O que você acha, cara? Qual que é a tua opinião em relação ao voto distrital? Não, que tem que ser isso mesmo. O problema do voto proporcional no Brasil, em especial, é que os benefícios que ele teria, e tem, na verdade, não funciona num país que não tem boa representação partidária. Ou seja, que não tem partidos propriamente ideológicos no sentido bom da palavra. Ou seja, não tem repercussão num país no qual os partidos não têm uma identidade de ideia, não tem uma filosofia, não tem uma doutrina. Então, vamos lá, faz muito sentido você... Assim, nós votamos num cara que foi campeão de votos e ele atraiu mais 5, 6, 7 caras com ele. Isso faz sentido na medida em que naquela estrutura partidária, eu estou dizendo, é como se eu estivesse dizendo para o sistema, esse cara representa valores muito interessantes, portanto, proporcionalmente faz sentido que a máquina seja povoada também por outras pessoas nessa mesma linha, acompanhando esse candidato. Faz sentido. O problema é que no Brasil você tem o mesmo partido político, dentro de um mesmo partido político, que tem bolsonarista, lulista, cirista, masoquista, satanista, masoquista, mileniarista. Exato. Você entende? Nihilista. Então, na frentista. Verdade, você tá votando num cara que vai puxar uma galera que você não sabe exatamente que defende o quê. Então isso é muito problemático. Por isso que eu acredito que o sistema distrital, nem misto, distrital puro, seja a melhor solução. Porque você pacifica a questão de um ponto de vista mais local. Traz o sujeito mais para perto, chama o cara pelo nome. Né? Você presencia o dia a dia dele na vida política. Hoje nós estamos completamente afastados. Eu diria que 80% da Casa Legislativa, da Câmara Federal, por exemplo, foram de pessoas que não foram diretamente votadas, que foram levadas pelo coeficiente. Por isso que o uso do fundão eleitoral é apodrecido. Os caras falam, a gente precisa do fundão eleitoral porque isso é bom para a democracia. Porra nenhuma. 80% a 90% desse dinheiro vai para a mão de 0,5% dos caras que vão puxar aquela galerada. Então, e que são os caras que já são da máquina, que já são deputados há 40 anos. Os oligarcas. É isso. E favorece o politário, porque você pode votar num no outro. Você tem poucas opções, você não consegue, não renova, não ventila. Eu acho engraçado que você falou, porque a gente sempre pega talvez a analogia. Brasília é a grande Versalhes brasileira, né? Os caras construíram Versailles. Construíram Versailles propositalmente. Aquilo é bizarro. É bizarro. Me conta, você que vivenciou os meandros do poder, os interstícios do poder nesse sentido, o que você me falaria da construção de Brasília no sentido não físico, mas no sentido esse centro do poder central distante, Versailles? Cara, você vai ouvir isso de um cara que adora a vida em Brasília. Mas é muito difícil não gostar da vida em Brasília, não sei, por uma antipatia arquitetônica. Porque a gente está falando de um PIB dinamarquês. A gente está falando de uma cidade, né, que não sofre. É a corte. A corte está instalada lá. E que não produz nada, hein? Nada. De passagem. Mas, pelo contrário, consome. Tudo sanguessuga, velho. Que era o que eles acusavam Versalhes. A Marie Antoinette foi conhecida como Madame Déficit. Porque ela consumia. Só ele ela consumia as coisas da corte, os doces, o negócio. E o pior é que ele não inventa, que ele não teria tanta criatividade para falar isso.
É igual a ostra de Floripa. É igual aquela ostra de Floripa que você vê aquele negócio desse tamanho. Quem tiver curiosidade, tem um filme fantástico chamado Marie Antoinette, da Sofia Coppola, brilhante, e fala dos últimos dias da corte, antes das Poissandre, as peixeiras irem pegar o rei de volta e trazer. Cara, minha esposa me chamava muito a atenção pra isso. Falou assim, já viu tanto de helicóptero voando sobre Brasília? Helicóptero da polícia. Um cara que montava uma tendinha pra ficar uma noite, não fica, meu amigo. A polícia chega em 5 segundos. Então, assim, é um pronto atendimento. É uma realidade... É a Ilha da Fantasia, é completamente diversa. Então, claro, para quem tá lá usufruindo disso, é maravilhoso, não sejamos hipócritas, é muito bom estar ali. Agora, o fato de ter levado isso para lá foi um baita de um erro. Outro dia eu andando pelo Foro Romano, né, porque eu estudei na Itália um tempo andando pelo Foro Romano, e uma guia comentando isso falou assim, olha esse foro aqui, ali era onde os caras tomavam as decisões políticas e o mercado tá em frente. É isso. Aí sim. Mano. Meu irmão. Faz algo errado. Treta. É isso aí. Treta pra você ver se a espada não vai no bucho. Então, no Rio de Janeiro, pelo menos o cara atravessava a rua e falava assim, bom, meu amigo, eu tô com uns caras aqui. E lá não tem isso. Simplesmente não tem. O cara tá completamente isolado. A discussão era real, vide Cícero e Catilina, né? Cara? Sim, Isso é muito bem lembrado. Você sentia isso, né? E isso era percebido no ambiente, né? Todo mundo bebia daquilo de uma certa forma, né? E aquilo é tão surreal porque vai se tornando uma segunda natureza. Outro dia eu tava me lembrando de uma história, não sei se vocês vão se lembrar, de um cara que era diretor da Câmara Federal. Se vocês pensam que o presidente da Câmara Federal tem poder, é porque vocês não conhecem a figura o diretor da Câmara. O diretor da Câmara, que tem todos... Por isso que ele tem poder, né? Tem os deputados na mão, tem todas as histórias na mão, tem tudo na mão. E esse cara, de triste memória, ele ficava numa sala, isso foi noticiado, ele ficava numa sala especial, naturalmente, que toca ao diretor, e ele construiu no subsolo uma espécie de quarto de motel. Vocês se lembram dessa história? Esse filme pornô tinha lá, inclusive, cara, eu lembro era isso. vidro no teto, espelho no teto, cama redonda. Espertinho. Isso. Entendeu? O legal é o cara ter conseguido O cara construir. cria uma realidade paralela. Você imagina aquele deputado, aquele cara asqueroso, aquele cara que veio lá da puta que pariu do Brasil, ganhou 4 anos de mandato, ali todo mundo tratando, coloca aquele brochinho de deputado aqui, ele entra em restaurantes, ele é tratado de forma diferente, ele entra nos lugares, ele é tratado de forma diferente. O cara era um Zé Ruela, e agora é um deus andando pela terra. É que nem direção hidráulica. A primeira vez que você pega na mão, você nunca mais quer, né, velho? Acabou, velho. Eu não quero mais largar isso aqui nunca mais. Você entende porque o cara vende a mãe pra não perder aquilo? Sim. Ele vende a mãe pra não perder aquilo. É um arrombado. Entende? Completamente. O compromisso dele é com a manutenção daquilo ali. Ninguém quer perder aquela... É bizarro. Então, é isso o que acontece, cara. A Brasília é um erro nesse sentido. Fora que deixou uma puta dívida horrorosa, uma falta de gosto. Cara, e assim, né, fazendo aqui, trazendo uma teoria marxista pra brincadeira. Não. Então, é assim, né? Não, vamos jogar fora esse cara aqui, velho. Isso aqui não, a próxima vez ele senta do seu lado. Vai me cancelar. Próxima vez você senta do lado do brother ali, velho. Aqui não vai dar, não. E o Marx falava da ideologia como um vestido de ideias. Sim. Né? E para fundamentar a questão da superestrutura e da infraestrutura e tudo mais, né? A gente falou nesse episódio, no episódio anterior, da questão de coerência, né? Que está para além desse vestido de ideias. Sim. Agora, eu quero abordar um ponto de vista de estratégia eleitoral. Putz, boa. Tá, então assim, é estratégia eleitoral. E assim, não é porque nós estamos falando da teoria marxista, a teoria em si não tem bom ou ruim, né? Mas assim, neste ponto que eu quero dizer, né? Então assim, existe, o que eu quero é assim, existe uma fundamentação retórica, e eu não tenho dúvida que você já pensou em como vai ser o seu plano de governo, e você tenha esta fundamentação de quais são as tuas prioridades uma vez eleito deputado federal, né? E eu tô curioso para saber disso. Mas eu tô mais curioso para saber o seguinte:
Ok, então eu compararia isso às suas ideias, né? Ao vestido de ideias da tua atuação enquanto deputado, né? E sabendo da tua coerência pessoal, como é que você vai fazer para defender isso lá? Nessa terra aí, como é que você... Porque para mim isso é o maior desafio de um aspirante à política. E na sequência tem outra. Tá. Esse é um grande desafio. Porque, na verdade, o que nós vamos ter que fazer? Isso eu aprendi lá no tempo que eu passei trabalhando como coordenador político da bancada. Uma coisa é o princípio, é o valor, uma coisa é o ideal, uma coisa é aquilo que se pretende, outra coisa é aquilo que dá para fazer. 2 comentários a respeito. Primeiro a maioria esmagadora do Congresso brasileiro é composta por gente intelectualmente muito prejudicada. Desprivilegiada intelectualmente. Não sabe nem o que está fazendo ali exatamente. Certo. Então você tem geralmente o líder da bancada que orienta todos os votos. Os caras estão o tempo inteiro recebendo as dicas, as orientações de voto pelo WhatsApp e tudo. E eu já vi acontecer diversas vezes que se você colocar o projeto debaixo do braço e for conversar com o cara, você vai se surpreender com o fato de que esses caras não têm ideia do que estão fazendo e que, portanto, conquistá-los para votar com você algum ponto que muito provavelmente eles ignoram da dinâmica da vida social, você vai se surpreender positivamente com os resultados que isso pode ter. Eu já me assustei muito com isso, de ver assim, deputado, por exemplo, no nosso caso lá, né, um cara do Partido Novo que fala assim, pô, colocar isso daqui eu vou de porta em porta, eu vou conversar com os caras. Porque com alguma frequência eu ouvia áudios vazados no plenário, do cara chegar para votar uma coisa e falar assim, o que é isso aí que tá votando aí? Tava votando a privatização da Eletrobras. É só isso, nada demais. Não era um negócio importante. A mesma miséria que a gente vê em todo lugar do Brasil, né? O cara chegava, lá não é diferente. Provavelmente de uma casa de massagem, chega lá assim... Quando tava tendo o plenário à distância, os caras estavam em casa... Nossa. Frequentemente o sujeito ligava a câmera, você vê que ele tá acabando de acordar. No meio da sessão, lá, presidente, aquela voz de quem está acabando de acordar. Então, acontece muito. Então, se você souber trabalhar essa massa, você pode ter alguns resultados surpreendentes. Uma outra coisa que eu acho importante é ter estratégia no modo de agir. Que é, por exemplo... eu não posso falar esse caso porque é um caso que está em andamento. Ele está em andamento, assim. A gente tem estratégias do tipo... se eu for direto e dizer assim... eu vou atacar esse ponto, eles vão te bloquear antes de pautar o negócio. Entendi. Você tem que usar a máquina contra ela. Ou seja, você vai abrindo pequenas armadilhas legislativas para que você consiga o resultado daqui a 6, 7, 10 anos. Você vai abrindo elementos, né, pequenos furos nessa estrutura. Cavalo de Troia, sempre. Então, não dá. Se você chegar lá e falar assim, eu vim aqui, eu vou destruir essa merda e vai ser a semana que vem, meu amigo, eles vão te colocar num canto ali, você não vai conseguir fazer um A. Mas se você tiver inteligência estratégica, você consegue ir abrindo esses espaços e aí num contínuo você vai conseguir ótimos resultados. Deixa eu emendar então. Última coisa aqui, antes da gente ir pro nosso maravilhoso pitch do livro. A gente falou de fundão. Yes. Essa excrescência. Cara, todos nós aqui... esse foi o dia que eu fiquei mais puto na essa Câmara. Essa excrescência multibilionária. Nossa Senhora. Mas eu te pergunto, cara, tem um bando de arrombado aí que usa isso aí. Sim. E é uma grana federal. Em média, para deputado federal, calcula-se na casa de 3 milhões e 100 mil reais por cabeça. Por cabeça de gado. Os 518, é isso? 518? A distribuição desse valor hoje para todos os candidatos, assim, numa projeção, daria em média 3 milhões para cada um. Que tem cara que pega 20, aquela porcentagem de gente que pega muito mais. Sim. O cara vai pegar 20, 30, vai pegar grana. Os amigos dos amigos, né? Sabemos como funciona. Mas assim, nós somos pessoas, e você muito claramente, professor, que dá valor a conceitos, a coisas que você não vai abrir mão de jeito nenhum. Não mesmo. Independente do quanto for.
Exatamente. Certo? Aí eu te pergunto, como é que você vai conseguir apoio para lutar contra esses sanguessugas do fundão? Cadê os liberais? Então, eles te ajudam? Como é que tá funcionando isso, meu amigo? Cara, você falou em arrombados, mas no mundo liberal tá cheio de arrombado. São os caras que falam muito, entendeu? São os caras que dizem da importância do livre mercado, são os caras que falam da importância da livre competição, da livre iniciativa, das liberdades individuais, mas que, na hora que você aparece como uma possibilidade política para ir para dentro da máquina e viabilizar tudo isso que na palavra eles defendem, e eu estou falando de figuras bilionárias, sim, milionárias, sim, do mundo liberal, muitas vezes com mídia, desaparecem. E não é por não acreditarem na minha pré-campanha. Eu converso com outros colegas que estão em pré-campanha, gente de expressão que fala, cadê esses caras? Enquanto que os estatistas intervencionistas, meu amigo, os caras estão organizados, os caras metem dinheiro, e não é só dinheiro público, é dinheiro privado. Os empresários... Vocês não viram a reunião do Lula outro dia num jantar com a galera da alta roda do mercado financeiro do Brasil? Tava lá, Faria Lima inteira abraçada ao Lula, metendo dinheiro num jantar de arrecadação do cara. 15% ao ano na renda fixa, tio. Acabou. Percebe tem que essa? Fazer... Então, cara, assim, eu fico por entender. Então... uma campanha minha, por exemplo, é uma campanha feita estritamente com dinheiro de doação. É quem vai fazer. Eu acredito nisso, eu vou colocar dinheiro nisso. Então são R$10, R$100, R$50, R$1.000, é o que rola. Agora, as grandes fortunas liberais, com raras e honrosas exceções, que servem apenas para confirmar a regra geral da omissão, ficam lá na sua, esperando algum tipo de milagre, provavelmente. Mas e cadê aquela história do put your money where your mouth is? Your mouth is... Não rola isso? Cara, não rola, velho. Não rola. E não tente me perguntar o porquê. Eu não consigo entender. Porque a gente tá falando, pra esses caras, de dinheiro... Desculpa, dinheiro de troco. Sim. E o cara tá acostumado a tomar risco. Qual que é a ideia de tomar risco troco na ideia que ele acredita, brother? No mercado das ideias? Exato. Uma campanha dessa aí de um cara do Novo, que depende de dinheiro de doação, cara... Sei lá, um sujeito que vai fazer muita grana vai fazer R$500 mil, R$800 mil em doação. Você pega os caras que venceram as eleições passadas, que são deputados federais pelo Novo, você teve candidato fazendo R$600 mil, R$800 mil de arrecadação. Teve gente que foi eleita com muito menos do que isso. Né? Então, não são valores assim, como esses de fundo público, sim, né? Sim. Mas eu fico muito assustado de ver o modo como rola esse desprezo por aqueles que estão abrindo mão de elementos da sua vida, né? Dedicação junto à família e tal, para lutar por uma causa e que de repente são completamente desprezados, né? Então eu realmente estou bastante assustado com o que tem acontecido. Pensei a princípio que pudesse ser comigo. Falei assim, os caras estão achando que esse Denis é muito aventureiro, não vou colocar grana nele. Entendo e respeito, mas não é. Infelizmente está acontecendo com uma grande galera por aí fora. E até que ponto o brasileiro se preocupa com a eleição um mês antes? É isso, né, como este fator, como falta de educação política. Você acha que isso não é um fator importante? Eu acho que não se preocupa nem no dia. O brasileiro em si não, mas calma aí. Sim. Mas esse cara é um cara diferenciado. Esse cara é um cara que tem baixa preferência temporal. Exatamente. Ele tem baixa preferência temporal. Então, esse é o cara que tem que colocar o dinheiro, velho. É isso que eu não consigo meu compreender. amigo. Desculpa, meu amigo. Calma aí, não é o mercado das ideias? Você vê os caras todos coesos. Você pega Alckmin trocando ideia junta Alckmin, junta Márcio França. Posso contar uma história polêmica? Adoramos histórias. Não vou dar nome, mas para vocês verem como é que a coisa funciona. É o Zezinho. Isso. O Zezinho. Zezinho! Um dia eu fiz... Não, eu tô tocando foda-se agora, porque eu não queria que esse negócio assim... Porque quem é do mundo liberal vai saber de quem eu tô falando, mas... como as coisas já se estabeleceram e não vai rolar nada mesmo, então eu resolvi abrir o jogo. Bom, mas sem dar nomes, eu fiz uma live outro dia com o Students for Liberty Brasil, que é uma puta organização extraordinária de jovens que defendem a liberdade no mundo inteiro. No Brasil é muito forte, eles estão no Brasil inteiro. E eu sou muito parceiro dos meninos. Meninos, professor, a gente precisa fazer uma live. Era uma edição de aniversário da Ayn Rand. E eu rodei o Brasil por esses meninos, pela SFL, e a gente fez uma série de palestras e depois ia rolar uma live aberta, né? Ali na internet, tá, o Facebook. E rolou uma galera, e foi muito bom, e foi muito legal. Beleza. Acabou, eram umas 11 horas da noite.
o meu telefone toca. Um dos grandes nomes do liberalismo brasileiro, um cara bilionário do movimento. Bilionário. Considerado um benfeitor do movimento liberal. Beleza. O cara me liga. Professor Denis, eu tenho um sonho. É o sonho da minha vida. I have a dream. Eu falei, eu pensei comigo, já estou depilada. Tamo junto. Tô facinho. Tô facinho. Minha sexualidade tô facinho. é fluida. Então eu com meus ombros platônicos. Meu irmão, o que você quer? Tô indo aí agora. Cara, velho, puta conta bancária. Eu tenho o sonho da minha vida. O cara me liga de madrugada. Você tá louco, velho. Falei, qual é? Eu tenho o sonho de fazer um programa de rádio, como se fosse aqueles programas da madrugada, com a voz sensual de uma tia véia. Oh, como vai? Não sei o quê. E o cara liga pra falar que foi chifrado, que perdeu o emprego, não sei o quê. Deu ruim. Deu ruim pra mim. Eu tô falando com a tia véia da rádio e ela tá dando aquelas orientações, assim, de natureza etérea. Então, assim, não, Deus vai abençoar, não sei o quê. Não, você vai encontrar acreditar. o próximo amor da sua vida. Quase uma extremoção. É isso. Dá aquela aliviada no nego, né? Mas eu queria numa pegada objetivista, racional. Contrário da parada. Na hora que o cara vier chorar, você entra com os dois pés no peito dele. Vira homem. A vida é dura pra quem é mole, seu bosta. A ideia é boa, velho. Meu marido me traiu, você merece. A culpa é sua. Você é um tivesse dado chifrudo atenção, eu não tinha te inconsciente. traído. A ideia é boa. Mas e a execução? Maravilhoso. Aí eu falei, cara, show. Aí ele falou, pô, eu te vi falando, pô, o cara é articulado, você conhece o range e tal, não sei o que. Beleza, vamos fazer? Cara, bora. Falou, organiza aí e me passa o negócio. Eu falei, velho, na hora, já sentei com uma galerinha que mexe com estúdio e tal. Sim. Velho, e o tal do pobre, velho, eu tenho uma mentalidade pobre que é uma desgraça, mas também com 2 N's e Y no nome não pode ficar rico na vida, né? Aí, velho, pô, o cara tem 2 N's e um Y no nome, ele tá eternamente condenado. Não, e aí pra ter certeza eu fui estudar filosofia. Fudido do nascimento. Aí, cara, eu comecei... Não, vamos fazer um estúdiozinho, cara. Estúdiozinho. Eu sou muito retardado. Eu falei assim, não vamos alugar um estúdio. Vamos fazer um negócio na minha casa. Porque é barato. Economizar aqui, cara. O cara é bilionário, mas também não é uma prostituta. Mas não é trouxa também, né? Não é trouxa. Vou fazer na minha casa. A gente monta um negocinho aqui. Galera, o que rola? 3 camerazinhas aqui e tal, microfonezinho. 80 mil reais pra fazer assim, ó. Basicão. Pra fazer um negócio, 80 mil reais, bem feitinho, mas, né, pra sem começar. honorar. Caiu tua moto aqui, ó. Não, cara. Eu ainda falei assim, pra minha esposa, falei assim, eu nem vou colocar o meu custo. Sim. Parceiro, né? Ô, meu filho, o custo do teu tempo. Eu estudei uma porra de uma vida inteira. Essa merda. Me esfalfei em cima de livro pra fazer doutorado no exterior, ralando, passei, comi o pão que o diabo amassou, pra chegar e falar assim, vou trabalhar de graça. Beleza, porque eu acredito na causa. Massa. Aí eu passei o orçamento pra esse bilionário. Falei assim, ó, negão, 80 mil reais e a gente coloca o negócio em movimento. Não, professor, agora você tem que começar uma vaquinha. Hã? Oi? Não, sério, tio? É isso. Porque o discurso do cara é assim, vaquinha. eu tenho um sonho. Aí o Denis perguntou, qual que é o sonho? Meu sonho é que você vai fazer uma vaquinha pra mim. Entendeu? Ele queria ver eu fazendo uma vaquinha para o programa isso, dele. Isso só pode ser. Aí eu só pensei assim, porra, eu já tava entrando no banco pro Pix ser feito. Não, irmão, 80 mil reais é o que o cara gasta num puteiro no fim de semana aqui em São Paulo. Dando cachaça pras putas. E aí o cara tem a disfarçatez de me ligar um dia de madrugada pra realizar aspas. O Sensic. O sonho da minha vida, o sonho da vida dele, pra 80 mil reais no estúdio pra eu fazer vaquinha. Você tá louco, colocar esse cara. negócio. Mas como que pode? Isso é parte substantiva do movimento liberal brasileiro. Isso é natimorto, velho. Isso aí não tem que... É a mentalidade dos caras, velho. Mas a história é nossa. É a mentalidade dos caras. Cara, inacreditável. Ficou de, assim... Sabe quem doa dinheiro pra minha pré-campanha, pra minha campanha? São os caras que eu nunca vi na vida, que me acompanham pela rede social, que admiram o trabalho. Outro dia o cara me ligou de uma gráfica, não vou dar detalhes, o cara me ligou do Rio Grande do Sul. Falou assim, ó, cara, gosto muito do que você faz aí, quero te dar 3 parcelas de tanto, me fala aí como é que eu faço, não sei o quê.
Velho, eu quase choro, falando, pô, o cara tá no Rio Grande do Sul, velho. Eu sou candidato em Minas, pré-candidato em Minas. São esses Isso caras. É consciência Agora, política os caras fudida, que estão pertinho aqui, nada. Senta e espera pra você ver o tamanho da naba que vem. Quem gosta de você, nós, com certeza, sem dúvida, iremos fazer parte. Sem dúvida. Desse apoio, não tenho a menor dúvida. Quem quer te apoiar, como que faz? Cara, lá no Instagram, eu coloquei lá naquela descrição. Tá. Lá naquele mesmo lugar, onde chega a Sociedade da Lanterna e tal, tem os vários. Aí tem lá, doa pra nós. E aí tem lá os vários valores, acho que tem um limite ali de até R$1.000. Sim. Se você quiser doar mais de R$1.000 pra pré-campanha, eu vou até a sua casa depilado. Se você quiser. Promoção de adesão. Resolve tudo, velho. Vai até a casa do cara depilade. Depilade. Vou lançar aqui, ó. Quem doar mais de R$500 pro Denão ganha uma camiseta do Beyond the Cave. O chefe tá doido. Quem doar R$500 ou mais pro Denão, é só mandar o comprovante pra mim. O gerente ficou louco. Uma camiseta do Beyond the Cave. E se for R$1.000, vai depilar depois. Vai ter acesso ao OnlyFans. OnlyFans do Denão. Galera, é o seguinte, tá muito bom demais, mas os caras estão me olhando feio lá. Deixa eu tirar o... Tira os patrocinadores aí, os nossos... E o que a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta muito. Como é que ele foi da primeira vez, você lembra? Quem ganhou? Quem ganhou? Foi porque ele foi meu brother. Ele foi teu brother. Era teu aniversário. Era meu aniversário. Mas o teu pitch, você lembra do pitch dele? Eu ri demais, cara. Você foi político comigo. Você acha que você é... Eu não lembro o título dele. Você acha que você é inteligente? Você acha que você é sábio? Puta, pode crer. You are not so smart. Pode crer. Hoje nós trouxemos 3 livros aqui para fazer novamente o pitch pro Denão. E ele recebeu o livro, não recebeu? Sim, recebi. Os caras vêm aqui, a gente fala que vai mandar, os caras não acreditam. Fala aí, Reginho. Não acredita, mas a gente manda. Entrega mesmo. Manda, recebe. Ainda recebeu uma cervejinha junto, porque merece. Merece. O cara é fera demais. A cerveja é aquela que vocês mandaram, a cerveja do Beyond the Cave. É isso. Cara, mas a Bárbara pirou na cerveja. Que isso? Tinha um pouquinho de LSD. Não tinha essa não. Essa não era essa. Caio, rapidamente, pra quem não conhece, 1 minuto, pitch do livro, o que é? Cara, pitch do livro é o seguinte, cada um traz um livro que passou na sua atenção nos últimos tempos, quer seja pelo convidado, quer seja por estar lendo, ou quer seja porque o tema é interessante. Então, cada um de nós trouxe um livro. Temos os 3 aqui e nós vamos... a tarefa do nosso convidado é dizer quem trouxe qual livro baseado na nossa conversa. Primeira parte, né? Primeira parte. Vamos lá, então. Livros. Primeiro livro aqui, o livro da sabedoria e das virtudes redescobertas, Jean Guiton. Muito bom. Que está o meninão. Jean Guiton é francês, né, cara? Segundo livro, 6 tipos psicológicos, obra completa de Carl Gustav Jung. Terceiro livro maravilhoso, A Ascensão de Atenas, a história da maior civilização do mundo, Anthony Everett. Pode deixar isso daí, porque esse daí é seu, esse aqui é do Marcão, esse aqui é do Carl. Putz, hein? E aí? Cara já não dá pra enganar mais, né? Já não dá mais pra enganar mais. Acertou tudo, porra! Acertou tudo, porra! Gabaritou. Segundo que acerta tudo. Teve um cara aí que deu sorte aí, acertou, ele é o segundo. Quem foi o Zé Ruela? Miséria. Acertou sem querer, velho. Foi o Garchagen, não, aquele nojento do Garchagen. O Garchagen foi 33, cara. Da Garchagen não passou de... a média é 33. E agora? Garchagen, beijão, Garchagen. Agora a ideia é a gente vai vender este livro. Por que a gente trouxe pra cá? Né? Então, um minutinho para cada um defender e o Denis vai levar para casa o livro que ele escolher. E vamos ver quem vai vencer, meu amigo. É isso que eu tô querendo saber. Então, vamos começar. Já que você é o ladrãozinho, vamos começar com você. Eu sou ladrãozinho. Ladrãozinho. Bom, Carl Gustav Jung dispensa apresentações. Existe uma teoria muito fantástica e muito moderna no Jung, diferente do Freud. Ele parte de uma teoria muito
anti-Lockeana. Locke é o cara que trouxe a ideia da tábula rasa enquanto psicologia ou construção do saber, epistemologia básica. E o Jung vai no contraponto disso falando que existem funções cognitivas nativas, existem tipos psicológicos nativos. E ele vai pontuando quais são esses tipos e ele vai falar, a gente parte a partir daí, não existe tábula rasa. De uma forma bem moderna, a teoria cognitivo-comportamental ou a neurociência ou o neurocognitivismo tenta identificar quais são essas funções. Então Jung, que está bebendo de uma era ainda pré-psicológica, por assim dizer, ele lança a pedra fundamental para uma teoria que é absolutamente moderna. É muito extenso, é muito complexo, existem várias ferramentas modernas que bebem do Jung, mas está aí o meu pitch. Meu pitch é Carl Gustav Jung, as funções cognitivas dele. Posso complementar? Por favor. Só para fazer um... Sim, por favor. Não quero favorecer o adversário. Não quero, mas é o seguinte, cara, eu acho que isso pro Denão é algo que fundamenta o próximo capítulo da vida dele, que é o capítulo de montar um gabinete. Oh, yeah. Então, realmente, eu acho que é uma escolha sensacional, porque aqui você consegue saber quando as pessoas gastam energia e quando não gastam energia, e aonde você vai colocá-las para fazer determinadas funções. Então, para quem é um cara que vai ser um líder e que vai ter pessoas embaixo de você trabalhando por um objetivo em comum, esse livro vai dar uma baita de uma ideia de como escolher essas pessoas e o porquê escolher essas pessoas. Mas agora foi uma covardia, né? Eu ajudando o Camara porque ele me ajuda muito. Então eu fiz questão de ajudá-lo nessa daí. Caião, sua vez, meu amigo. Cara, bom, Jang Tom... Você tá pensando que você é um cara virtuoso? Começa assim, igual da outra vez. Você acha que você é malandro? Você acha que você é certinho? Você acha que você faz as coisas do jeito certo? Tá bom, então beleza. Então você acha que você é o Zé Sabidão, Zé Filósofo. Você é o Zé Virtude. Tá bom. Então, Zé Virtude, escuta aqui, ó. Esse cara é um filósofo. Ele é um filósofo francês, 1900. O cara deitava, ele tava sentado de frente pro Jardim de Luxemburgo, tá? Então esse livro foi escrito nessa situação. Então o cara era um filósofo francês e tal, 1900, né? Jang Tom escreveu esse livro em 1900 e ele estava sentado de frente para o Jardim de Luxemburgo. Ele teve um insight. E ele teve um insight de renovação. E isso que é muito legal desse livro, né? Que você está falando de virtude, todo mundo fala, pô, virtude, tradição, babá. Não. Ele resgatou o conceito de virtude como uma ideia de renovação. Esse foi o conhecimento e a intelecção que ele teve. Então o livro trata do quê? Ele trata de definições curtas, né? Assim como você, eu sou um apaixonado por esse tema das virtudes e tudo mais, então isso me inquieta e esse foi um dos primeiros livros que eu tive contato a respeito das virtudes. Então, assim, ele resume em 2 páginas coisas do tipo coragem, desprendimento, doçura, esperança, exatidão, fidelidade, boa morte, obediência, patriotismo, velhice, vacuidade, tolerância, simplicidade. Então é uma coisa altamente sucinta que você vai levar para casa como uma das melhores coisas que você poderia lembrar de reminiscência deste maravilhoso episódio. Virtude é virtude, né? A gente gosta de virtude. Mas tem uma coisa que a gente gosta mais do que virtude. Agora... E é aqui que vai entrar meu pitch. Que são os gregos. Por quê? Construção da democracia ateniense. A ascensão de Atenas, a história da maior civilização do mundo. Fala de alguns momentos da Grécia que, para mim, são fundamentadores e que nos trazem o dia de hoje. Um deles é a Batalha de Maratona. Coloca em detalhes todo o papel de Miltíades ou Milciades. Teve, tanto no campo de guerra, mas principalmente no campo da democracia. Ele não era um polemarco. Ele era um dos 10 generais e mesmo assim ele conseguiu, através da democracia, ser colocado no cara que ia resolver a porra toda. E ele resolveu a porra toda. Além disso, fala de Péricles.
que... Daquele assim, cantor? Gente finíssima. Quase ele, quase ele. Beijão, Pericles. Beijão, Periclão. Esperamos aqui, hein? Nossa senhora. Isso aí. A história de Péricles e culmina com o final na Guerra do Peloponeso. Isso aí. E todos os seus resultados. É fácil. Por que eu falo isso? Porque Grécia é Grécia. Grécia é Grécia. Cara, agora vocês me fuderam. Ontem, Grécia é Grécia hoje e Grécia é Grécia amanhã. E não pode faltar Grécia na nossa vida. Por isso que eu trago esse belo livro, meu amigo. Cara, Isso aí. Muito bom. E aí, meu querido Denão de Araguari? Nossa senhora. Qual deles você vai levar pra cá? Eu gosto desse epíteto. Não de Araguari, velho. Fala tudo, velho. Vai lá, não. Putz, Com cara. seu coração limpo, transparente e fiel. Não, sabe que eu vou fazer uma coisa diferente? Porque eu já sou um apaixonado por Atenas, Tá justo. tenho acesso a algumas dessas informações e vou ter que acabar comprando esse livro. Depois desse pitch maravilhoso. Virtude nunca é de menos. Sim. Então é sempre importante a gente voltar, especialmente quando se fala de uma reelaboração, de uma redescoberta das virtudes. Perfeito. Ali pelos 900. Mas, cara, eu vou de Jung. Velho. Muito bom. Vou te falar que meu pitch ajudou ali, viu? Você me ajudou. Contar uma história rapidinho, passando, já que foi eleito, eu tenho direito a 2 minutos. Tem um minuto, Bem menos que isso. Conta a lenda, e parece ser verdadeiro, que quando Freud e Jung estavam indo para Nova York para ministrar palestras sobre o que era então a análise, o início dessa psicologia moderna, eles foram recebidos no porto de Nova York com uma fanfarra e uma festa. E todo mundo celebrando. E conta-se que Freud vira para Jung e fala a seguinte frase: por que eles estão celebrando? Eles não sabem que nós estamos trazendo a peste para eles? Muito foda Maravilhoso, isso, né? Muito sensato falar isso, né? É que nem você falar assim, a gente falou de 1984, né? E aí, o que você leu do 1980? Não, eu acho um livro ótimo. Puta super legal. Nossa, mano, então você não leu 1984, velho. Se você não chorou em posição fetal, você não leu 1984. Vou te falar que eu escolheria o mesmo livro, tá? É? É, escolheria, sem dúvida, porque eu acho que vai, Pô, cara, não, vai te ajudar bastante. Você tá trazendo temas fracos, então, né? Cara? Não, tudo bem. Eu diria que eu sou um bom perdedor, velho. Eu iria pelo outro lado. Pessoal. Agora, na terceira vez que eu vier, eu vou levar um do Caio. Ah, porra, cara, é o mínimo, né? Pra igualar, É o mínimo, né? uma- É o mínimo, né? Tá bom, Os últimos serão os a gente- primeiros. Vamos dar uma chancezinha Uma pra ele. isocracia. Isocracia. E você viu que ele gastou 4 minutos, né? É, então. Você viu, né? Não, ele se empenha, cara. Não, porque é a Ele se importância, empenha, né, eu conheço ele, velho? Merece mais quebrar regras, né? A gente. Denão, velho. Moçada, velho, obrigado por velho, tudo. Tamo cara, junto. Muito legal. Sempre Muito obrigado. Saúde aqui. Sucesso. Ó, aqui, ó, um Nossa, brinde aí, ó. final. Denão, velho, você é um Pessoal, exemplo. saúde, 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 saúde. saúde. Cara, você é um Galera querida aqui. exemplaço. Marina, Mila, tá todo mundo aqui. Ah, genial. Eu espero realmente que no final do ano aí a gente tenha essa notícia maravilhosa, porque eu sei que é um cara que tem o princípio, meu amigo, e o princípio é tudo. O cara que ele permanece no princípio, independente de qualquer coisa, independente de dinheiro, independente de sofrimento, que a gente fala de sofrimento, tem que passar pela dor para cruzar o bojador. Né? O cara que permanece no princípio, esse é o cara real, esse é o político cupê, que foi o cara que saiu da caverna e voltou para quebrar os grilhões e resgatar os outros. Então, eu não tenho a menor... Assim, é um sentimento, meu. Não tenho a menor dúvida que você vai estar lá, porque você merece e você é o cara que quebra esses grilhões. E você é o cara da lanterna, né, velho? Você tem que estar lá, mano. E é o cara da lanterna pra iluminar a galera. Obrigado assim, ó. demais, moçada. Vocês são amigos queridos demais. Sucesso pra vocês sempre. Muito Tamo junto demais. Muito obrigado, Denão. Beyond the Cave. Beyond the Cave. Beyond the Isso Cave, aí. PDC, Denis Xavier, gênio, gênio, gênio. Beijo grande pra vocês. Boa noite, meu Boa noite, amigo. galera. Boa Tamo noite, todo juntos. mundo. Valeu! Valeu! Valeu. Tchau, tchau.